E aí, plenas, como que vocês estão? Bom, meninas, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Depois de muito tempo, pra ser exata, se passaram 9 meses que eu postei o último vídeo aqui no canal, que foi revelando o sexo do Fernandinho pra vocês. E de lá pra cá eu não apareci mais, né? Porque infelizmente aconteceram coisas bem chatas e não deu pra me aparecer. E agora o canal tá com programação nova que eu vou fazer de tudo, vou me esforçar muito pra manter. Que são vídeos de segunda e sexta-feira, às 6 horas da noite, ou da tarde, não sei. Aqui com vocês. Quando der, eu coloco um vídeo extra de quarta-feira, tá bom? Mas só quando der. Os dias garantidos que eu quero trazer conteúdo pra cá pro canal é de segunda e sexta. Então, eu já conto com a ajuda de vocês. Se você tá chegando aqui no meu canal agora, eu peço pra você se inscrever no canal, já chegar clicando no gostei pra você não esquecer de clicar no final e ativar o sininho pra receber todas as notificações, tá bom? Então, agora vamos pro relato de parto que eu tô ansiosa pra contar pra vocês. Eu não sou nada boa em resumir. Então, tenho que começar logo. Vamos pro relato? Então, vamos começar de onde eu parei para vocês entenderem melhor. Como eu falei, o último vídeo que eu trouxe aqui foi revelando o sexo do Fernandinho para vocês. E nesse vídeo eu estava de 5 meses. Dos 5 meses para frente, de quando eu entrei, aconteceram coisas bem chatas. Primeiramente, o meu marido, DJ, perdeu o emprego. A gente não esperava que isso fosse acontecer, mas aconteceu, infelizmente. E automaticamente eu perdi o meu convênio. Meu convênio era maravilhoso, tava fazendo pré-natal pelo convênio, tava fazendo tudo pelo convênio, gente. Era um convênio muito bom mesmo. Tava ansiosa por parto pelo convênio, né? E tudo mais. Então, vocês podem imaginar a frustração, a tristeza, tudo que eu passei, né? Porque grávida ainda fica mais sensível do que o normal. Então, eu fiquei muito triste, muito abalada. Não vou mentir pra vocês com isso. E a gente até pensou em continuar pagando o plano, né? Porque por causa da carência e tudo mais. Só que esse convênio era tão bom, gente, que até o pacote mais simples, né, desse convênio era caro pra gente. E só ele tava trabalhando. Então a gente tinha que se manter dali pra frente com o dinheiro que ele pegou. Assim, FGTS, rescisão, essas coisas todas. Então a gente não podia ficar gastando muito. E tava muito caro, vocês não têm ideia. Só que um pouco antes de eu iniciar, né, o pré-natal pelo SUS, tava inchando muito rápido. Gente, eu comecei a inchar de uma hora pra outra. É normal grávida inchar? É normal. Só que o meu foi de repente. Enchi a perna, o pé, o rosto, de repente. E comecei a sentir dores na nuca. Eu já sentia dores de cabeça leve, mas não na nuca e não latejando, igual eu tava sentindo. Então, eu tava na minha mãe um dia e eu comecei a sentir essa dor de cabeça. Aí ela pegou e falou pra mim ir no médico. Eu fui, com muita dor de cabeça, a gente tava zonza, sabe? Até chorei nesse dia. Fui com meu marido. E chegando já lá no hospital, né, que fui no hospital público, eu tava com a pressão 15/10. Então, tava altíssima a minha pressão. Até por eu estar gestante e tudo mais. Então, não pode. Se você tá grávida e começar a sentir essas dores, fique esperto e vai no médico. Não brinca, porque o que eu passei eu não desejo pra ninguém. Me medicaram lá pra baixar minha pressão, claro. E dali pra frente me passou a medicação controlada pra controlar minha pressão até o parto, né? Do 5º mês até o 9º ainda tinha o quê? 4 meses pela frente. Então, tinha que controlar aquela pressão. E eu também fiquei fazendo acompanhamento e tudo mais. Nesse sentido, eu não tenho o que reclamar do SUS, porque eu fui muito bem atendida. Eles me acolheram muito bem, me instruíram muito bem quanto a isso. Então, gente, eu fiquei num estado, depois que eu descobri a pressão alta também, dali pra frente eu só enchei, só engordei, indisposição, mal-estar. Então, não tinha condições de eu aparecer aqui. A última coisa que eu pensava era em gravar vídeo, até porque eu não tava conseguindo nem dar conta das coisas básicas da minha casa, sabe? Só Deus sabe. O bom do meu marido estar em casa nesse período também foi que ele me ajudou muito, ele estava presente quando eu precisava. E graças a Deus, no final, Deus sabe de todas as coisas, né, que acontecem na nossa vida. Igual eu falei, até o 9º mês foi difícil, foi uma luta, eu não vi a hora de chegar no 9º mês, até que chegou. Eu entrei nas 38 semanas e dali eu não vi a hora do Fernando nascer. Só que pelo SUS, eles optam pelo parto normal, né? Então, eu mesmo com a pressão, eu tendo a pressão alta, ela estando controlada, o médico já tinha me deixado claro que ia ser normal. Então, eu tinha que ficar em casa esperando sentir as primeiras contrações ou estourar a bolsa, algum sinal ali de que o bebezinho queria vir. E eu não vi a hora, meu Deus do céu, que ansiedade, sem fim. Só de lembrar, eu já fico ansiosa de novo. Mas, enfim, chegou às 38 semanas, eu tava sentindo algumas cólicas, não digo que é contração, mas eu tava sentindo algumas cólicas e como eu nunca tive contração, minha primeira gravidez, meu primeiro filho, eu pensava que podia ser o início, então eu tava preparada, sabe? Mala pronta, tudo pronto. Minha sogra me ajudou, lavou as roupinhas dele pra mim, eu organizei a mala. Então eu tava só na expectativa,
né, gente? E com muito medo, porque quem me conhece sabe que eu sou muito medrosa, muito cagona. E eu morria de medo de parto normal, né? Morria. Mas até que quando a gente tá... Aquele sufoco que eu tava passando, gente, eu só queria que ele nascesse. Eu não tava nem preocupada mais com a dor. Eu já tinha aceitado, né, que dói menos, que ia ser normal, e só tava esperando o momento que Deus quisesse, que Ele quisesse, né, pra vir. Até que no dia 15 de janeiro, eu comecei a sentir dor na nuca. Só que eu já tinha comprado o aparelho medidor de pressão, né? Então eu controlava em casa a minha pressão. Nesse dia eu tava na minha mãe também, na minha tia e tudo mais. E aí eu fui medir a minha pressão. E ela tava 14/9, se eu não me engano. E aí eu fui e tomei um remédio, né? Pra ver se abaixava. E depois disso a gente se arrumou e eu fui pra minha reunião. E durante a reunião minha cabeça continuou doendo, latejando, sabe? Eu não tava me sentindo bem. Quando chegou em casa, ainda fui pra minha tia. Nesse dia eu fiz um macarrão pra gente jantar, né? Aí a gente jantou e minha cabeça continuou doendo. Aí eu falei, não, isso não tá normal. Aí eu fui, peguei o meu aparelho medidor e medi minha pressão. Já tava 15/9, 8, não me lembro. Acho que era alguma coisa assim, gente. E aí o meu marido falou assim, não, vamos pro médico. Eu tava com 38 semanas e alguns dias. Minha mãe foi junto com a gente, comigo e com meu marido. E a gente chegou no hospital, já era quase meia-noite, era 11 e pouco. Aí até que o atendimento foi rápido, só que quando foi rápido, por quê? Porque eu fui fazer a triagem, e quando eu fui fazer a triagem, minha pressão acho que já tinha aumentado, gente. Tava 16 por alguma coisa já. E aí eles até deram prioridade pra mim, né? Porque eu já tava no 9º mês, tomando medicação, e a pressão lá em cima, as alturas, né? E nesse período também, gente, tava controlando minha alimentação, evitando sal, sabe? Só pra deixar claro pra vocês não pensarem que foi isso, porque não foi. Eu tava evitando. E aí, fui atendida, minha mãe que entrou comigo, meu marido ficou esperando lá de fora. E aí a médica pegou, me passou medicação, né, pra baixar minha pressão, porque eu tava tomando comprimido, mas ela passou outra medicação. E falou assim pra mim que, confirmou as semanas que eu tava, eu falei pra ela. Ela falou, então não tem por que eu te mandar pra casa se sua pressão tá subindo tanto, você tá já com pré-eclâmpsia, porque a essa altura, mesmo com medicamento, a pressão subindo ainda, então já é a pré-eclâmpsia. E você tá com pré-eclâmpsia e a gente vai te deixar aqui pra induzir o parto, né? Aí na hora que ela falou induzir o parto, gente, eu gelei por dentro. Eu pensei, agora, chegou o momento. E eu falei, mas não tem perigo? Porque eu só me preocupava com o bebê e comigo, sabe? Com a nossa vida, com a nossa saúde. Eu vi a pressão altíssima lá e eu perguntei pra ela, como, né? Será que eu vou aguentar ter um parto normal? Eu pensei e ela falou assim, não tem perigo porque a gente vai abaixar a sua pressão antes. Vai estabilizar e aí a gente vai começar a indução. Aí foi onde deram entrada, né? Foram lá, meu marido assinar e tudo pra mim começar a minha internação, pra eu ser internada. E nisso deu meia-noite, então virou o dia 16, né? Porque meia-noite, aí da meia-noite pra frente eu fiquei lá no hospital. Aí, nesse período, gente, minha mãe ficou lá esperando com meu marido, porque a gente não tinha noção de quanto tempo ia demorar. Por mais que eu saiba que parto normal, né, um estalo de dedo, mas a gente pensou, vai ser rápido, entre aspas, né? E aí minha mãe ficou lá com meu marido do lado de fora. E aí eu coloquei o avental, tirei toda a roupa que eu tava, coloquei o avental, coloquei uma fralda. Sim, gente, aquelas fraldas geriátricas. Gente, esse relato vai ficar enorme, mas assista até o final, tá bom? Não quero dividir ele, vou deixar assim mesmo. Aí eu coloquei touquinha na cabeça, tem que tirar tudo, grampo, tudo que você tiver no cabelo tem que tirar. E na época, como era janeiro, ainda não tinha começado essa pandemia, graças a Deus. Eu fiquei lá, eles ficaram me dando medicação na veia pra estabilizar minha pressão. Demorou, gente. Tanto que meu marido ficou revezando com a minha mãe, eles foram embora, voltaram. Minha mãe, e nessa parte eu tenho que contar aqui pra vocês que minha mãe foi um pouco maltratada pela equipe de plantão dos enfermeiros, porque ela tava preocupada comigo, eles não deixavam entrar. Ela perguntava, eles não davam satisfação nesse período, né, que eu entrei pra baixarem minha pressão. E ela acabou entrando, né, pra me ver na enfermaria, não tava nem no quarto ainda, eu fiquei um tempo na enfermaria. E a enfermeira-chefe foi muito mal educada com ela, brigou com ela na frente de todo mundo. Tanto que minha mãe depois foi reclamar, e certa ela. E essa enfermeira pediu desculpa pra ela, né? Teve que pedir desculpa. E eu também perguntava as coisas e ela olhava pra minha cara, gente, me deixava no vácuo. Sem mentira, me deixava no vácuo, tanto que eu me senti muito mal, sabe? Eu tava sozinha, perdida, não sabia o que ia acontecer, nervosa, ansiosa. E você queria saber, sabe? Porque eu fiz um monte de exame de sangue, fiz exame de urina também. E eu queria saber se chegava, eu perguntava, ela só olhava pra minha cara. Então, nessa parte, com esse plantão, eu sofri um descaso, tanto eu quanto minha mãe, sabe? Meu marido nem pôde entrar, né? Porque eles falaram, o homem não pode entrar. Então, ficava pra minha mãe saber das coisas e eles não informavam no final certo o que estava acontecendo comigo.
Depois disso, meu marido e minha mãe ficou revezando pra ficar lá comigo, mas ficou mais meu marido. E foi abaixando a pressão, toda hora eles mediam, até que ficou 12 por alguma coisa, ficou 12 por 8, que eu acho que é o ideal, né, de pressão. E eles falaram no dia 16, agora a gente vai começar a induzir o parto. Mas nisso, no dia 16, já era de tarde quando começaram a induzir. E a indução ocorria da seguinte forma, eles pegavam um comprimidinho, né, e introduziam, né, lá embaixo, introduzia. Antes disso fizeram exame de toque e eu não tava com dilatação nenhuma. E aí eles pegavam e introduziam um comprimido. Ao todo eram no máximo 6 comprimidos. Introduzia um comprimido de 6 horas. Tipo, introduziu um, não deu resultado ou dilatou pouco, aí introduz o outro. Aí depois de 6 horas o outro. Então pensa no sofrimento. No primeiro comprimido eu tava na enfermaria ainda, eu não tava no quarto. Enfermaria que eu falo é onde eles recebem, né, as outras gestantes para fazer cardiotoco, essas coisas todas, medicação. Então eu fiquei ali. No primeiro comprimido eu tava ali, no segundo também, até que minha sogra, né, deu um jeito de que minha sogra trabalha no posto, da moça que trabalha com ela, gerente, ligar lá nesse hospital que eu tava para saber da minha situação, porque tava todo mundo preocupado. E até que depois disso eles me levaram pro quarto mesmo. E no segundo comprimido que introduziram, né, depois de um tempo, ela fez o toque e eu tinha dilatado um dedo. Aí eu pensei, agora vai, né? E nisso eu tava sentindo cólicas bem leves, gente, bem leves. Eu pensei, agora vai começar, né? E aí se passou 6 horas, introduziu outro comprimido, depois 6 horas outro, depois outro. Eu sei que ao todo, gente, foram introduzidos 5 comprimidos. E no 5º comprimido, quando ela foi fazer exame de estoque, fizeram exame de estoque 3 vezes, o exame é horrível, mas é necessário, né, pra ver se tá dilatando, eu ainda tava com dedo de dilatação. Então, ou seja, mesmo com a indução, eu não estava dilatando o que precisava. E só eram 6 comprimidos. Se no 5º já eu não tinha dilatado, gente, só tava com dedo, eu sabia que não ia ter como ser parto normal, né? E aí eu questionei, eles falaram que ainda ia dilatar e introduzir o último comprimido, o 6º, mesmo assim, que ia ser, eu lembro até hoje a hora, ia ser 3 e pouco o horário que ia introduzir. E nisso já tinha passado do dia 16 pro dia 17, e eu lá naquele sofrimento. No dia 17, meu marido tava lá, e ele tava revisando com a minha mãe, porque lá eles davam comida, mas ele queria tomar banho, ele queria descansar. Aí ele ia e minha mãe vinha. Aí tava aquela disputa dos dois pra ver quem ia assistir o parto, quem ia ver o Fernando nascer. Até que no dia 17, meio-dia e pouco, eu almocei, meu marido foi almoçar, voltou, e ele tava cansado e ele queria ir para casa. E até então faltava um comprimido, né, gente? Que era o 6º. Então, depois do 6º comprimido, ainda teria 6 horas até pensar no que eles iam fazer. E aí eu peguei e falei pra ele assim, se ele ia mesmo. Ele falou que tava pensando, mas que tava cansado, que queria ir. Falei, tudo bem, se você quer ir, mas por mim você não iria. Eu ainda falei desse jeito, gente. E eles pegaram e vieram fazer o cardiotoco em mim, que é pra ouvir o coração do bebê. E o Fernando, gente, em vez de descer, além de eu não estar dilatando, o Fernando, em vez de descer, ele tava subindo. Ele subia, sabe? Tanto que minha barriga ficou toda torta aqui. Dava pra ver que ele tava todo aqui em cima. Todo mundo que via falava, nossa, olha como que tá a barriga dela, sabe? Ficava impressionado, porque parecia que ele tava fugindo. Eu não sei se aquela indução tava fazendo mal pra ele. Eu não sei, gente, o que que tava acontecendo. Eu só sei que minha barriga tava assim, que ele tava subindo em vez de descer. Vieram fazer o cardiotoco e eu percebi que os batimentos do Fernando tinham diminuído a velocidade, sabe? Tinha diminuído bem. E eu até perguntei pra médica, ela falou que não, que tava normal, que não sei o que, tudo mais. Eu falei, tá bom, né? Se ela tá falando, ela que é a médica. E eu até falei pra DJ que tava preocupada, porque eu tinha reparado. E mãe sente, gente. Eu não entendia nada, mas eu já tinha reparado e eu tava sentindo. Ele pegou e me tranquilizou e tudo mais, até que minha mãe mandou mensagem, ou foi minha tia, não lembro, dizendo que quem ia era minha prima, que minha mãe tava ocupada, também não ia dar pra ela ir naquela troca. Minha prima Larissa, que já apareceu aqui no canal, que já me acompanha há algum tempo, deve conhecer ela. Eu falei, DJ, que vai vir a Larissa, você quer ir mesmo assim? Ele falou, vou, porque ainda tem um comprimido pra induzir 3 e pouco da tarde, gente. Vamos ser meio-dia e pouco, aí a gente ficou naquela conversando 1 e pouco, aí ele falou, resolveu ir. Eu falei, tá bom então, você não vai ver o Fernando nascer. Aí ele falou que vou sim, ainda tem um comprimido e tudo mais. Eu falei, então tá bom, tem certeza? Ele tem. Eu falei, então tá bom. Aí ele pegou e foi, gente, embora. Aí nisso eu tava cansada já e peguei e cochilei, dormi. Nesse período aí de indução, uma das coisas que eu mais fazia era dormir. Sentia cólica leve, dormia, comia, ia no banheiro, tomei banho, isso.
só. E quando pensa que não, minha prima chega me cutucando, aí eu olho, oi Larissa, não sei o quê. Aí ela sentou do meu lado, a gente ficou conversando, eu falei pra ela, vamos introduzir mais um comprimido. Aí vai ter mais 6 horas pela frente, expliquei pra ela o que eu tava sentindo, como que tava sendo e tudo mais, a gente ficou conversando. E era fazer outro cardiotoco. Assim que ela chegou, acho que era 2 e pouco, gente, que ela devia ter chegado lá pra ficar comigo. Vieram fazer outro cardiotoco, que eu estranhei, porque até então não tinham feito cardio-toco um tão perto do outro, entendeu? E eu ainda já tinha reparado que os batimentos do Fernando tava mais fraquinho, aí eu fiquei meio com o pé atrás. Aí começaram a fazer, eu comecei a fazer o cardio-toco, aí eu fui olhando e tinha diminuído mais ainda os batimentos dele, tava mais fraquinho ainda. Tanto que eu falei, nossa Larissa, olha, tá fraco os batimentos dele, já fiquei nervosa, sabe? Aí a médica veio, aí ela mudava o aparelhinho de lugar na minha barriga, mexia minha barriga, tipo, querendo mexer com o Fernando, né? Pra ver se os batimentos dele voltavam ao normal. Até então elas não tinham me dito nada. Só que eu percebi. Eu já fiquei apreensiva e minha prima tentando me tranquilizar. Mas, gente, mãe é mãe. Mãe sente, mãe sabe, mãe percebe. E hoje eu sei disso. Eu peguei e falei, Larissa, eu vou no banheiro. Quando eu levantei pra ir no banheiro, veio a médica e falou assim pra mim, gente. Não, na verdade, deu 3 e pouco. Aí deu 3 e pouco da tarde, que era o horário que introduziu o 6º comprimido. E eu chamei a médica. Falei, deu horário, né? Que ela não tinha vindo. Aí eu peguei até, levantei e falei, só que eu vou no banheiro antes. Aí foi só eu levantar, gente. Aí ela pegou e falou assim, não, a gente não vai induzir. A gente não vai colocar o 6º. A gente vai pra cesárea de emergência, porque os batimentos do seu bebê tá fraco. Falou desse jeito, bem sincerinha, né? E eu gelei. Sabe quando você gela? Tipo, gelei, porque o DJ, meu marido, tinha ido embora, eu tava lá com a minha prima. Eu não esperava que, tipo, chegou o momento. Tanto que eu falei, mas eu não tô em jejum, porque as meninas que eu vi que estavam ficando lá pra ter cesárea, ficavam um tempo em jejum, eu não lembro ao certo quantas horas era. E depois tinha cesárea. E eu tinha comido praticamente, né, meio de pouco eu tinha comido e era 3 e pouco. Então eu não tava em jejum, tava com o bucho cheio, comia até demais. E aí eu falei isso, ela falou, é emergência. Aí mandou eu ir no banheiro, eu fui no banheiro. Aí quando eu entrei no banheiro, gente, eu fiz minha oração. Eu até me emociono quando eu lembro, porque não tem como não se emocionar. Ai, desculpa. Eu fiz minha oração, pedi pra Deus cuidar da gente, abençoar meu parto, que desse tudo certo, proteger a gente, que meu filho nascesse com saúde. Ai, e saí do banheiro. E minha prima, que tava lá, foi se trocar, né? Obrigado, Larissa, inclusive. Infelizmente, o pai dele não viu ele nascer. A Larissa avisou. Eles saíram muito rápido, só que eles não chegaram a tempo. Eles chegaram no hospital, só que quem já tava na sala do parto comigo era a Larissa. Enfim, eu saí do banheiro, a gente foi pra sala de parto. Nervosa, um monte de médico pra lá e pra cá, com touca, luva. E eu fiquei olhando assim, sabe? E eles me mandaram eu subir na maca. A Larissa ficou do lado de fora, porque ela só podia entrar quando eles liberassem, na verdade. Eles mandaram eu sentar e abaixar a cabeça, né? E não me mexer, porque ia vir a bendita anestesia. Dói, não vou mentir pra vocês, dói. Só que eu pensei que doía mais. Porque se eu aguentei, qualquer um aguenta, viu? Também não sei se era a vontade de ver meu filho, de ouvir o chorinho dele. Que é um misto de sensações, só quem passa pode descrever. E aí eu fiz a posição que eles mandaram, não me mexi. E aí deram um furo nas minhas costas, aqui na minha coluna. Um pouquinho acima da pubis, do quadril, não sei. Não sei. E aí furaram. E doeu. Eu falei, ai. Aí nisso a médica, a enfermeira, não sei se foi a enfermeira ou foi a anestesista, né, que deve ter falado. Falou assim, você tá sentindo dor? Eu falei, tô. Porque doeu, né? Aí deram outro furado. Então, não sei se a primeira não deu certo. Não sei, eu só sei que eu levei 2 agulhadas nas costas. Eu não sei se são 2 mesmo. Porque eu não perguntei, gente. Eu só fazia o que eles mandavam e pronto. Nisso eu deitei. E aí eles começaram a fazer o teste. Eles estavam passando tipo um negócio na minha barriga. Eu não sei o que era. Era gelado, começou gelado. Só que aí ela ia perguntando. A médica falando, tá sentindo? Eu tô. Aí depois eu fui diminuindo, eu fui parando de sentir o que ela tava passando. Era bem geladinho, depois eu já não tava sentindo nada. Nem os movimentos, eu não sentia nada. Ela tá sentindo até eu parar de sentir. Aí quando eu parei de sentir, me colocaram um negócio de pressão, colocaram tudo que tem que pôr, né? E começaram, né? Acho que me abri. Aí eu não senti nada, gente. Eu senti alguns movimentos, assim, mas não era dor. Eu não sentia mexendo comigo. Eu sentia a maca dar umas mexidas, sabe? Porque daqui pra cima ainda continuam os movimentos. Continuam os movimentos. É o normal, né, de acontecer. E só que aí, nesse período, eu comecei a sentir um pouco de falta de ar. Eu não sei se foi porque eu não tinha
ficado em jejum, não sei por motivo. Mas eu comecei a ficar com falta de ar. Eles colocaram oxigênio, aqueles negocinhos no meu nariz. E eu tentando puxar, né? Não sei se era o nervosismo também, pode ser isso. E eu sei que eu engolia. Sabe quando você engole a saliva assim? E eu também não sentia eu engolindo. É estranho, mas eu não sentia. E aí, depois de um tempo, eles chamaram a Larissa, eu acho que já tinha me aberto, né? Já tava pra tirar o Fernando. Aí a Larissa sentou do meu lado, ficou conversando comigo. E já falei pra ela preparar o celular pra tirar foto. Que eu vou deixar aqui no final pra vocês as fotinhos, pra vocês verem, tá bom? Pra vocês também conhecerem o Fernando, porque o pessoal lá do Instagram já conhece, né? O Fernando tá com 5 meses, gente. É a maior vergonha da pessoa. Menino com 5 meses eu tô aqui gravando. Conhece o Fernandinho, mas vocês que me acompanham só aqui no YouTube não conhecem. Então eu vou deixar as fotinhos pra vocês verem. Eu falava, vai Larissa, já tá vindo, já tá vindo. Ela levantava, olhava assim, também tava com pano na frente, acho que não dava pra ver muito. Aí até que eles começaram, ela falou, tô empurrando sua barriga. Eu senti, sabe, a maca tremendo assim. Aí a Larissa que viu, né, falou que juntaram 2 ou 3 pra empurrar minha barriga. Que lembra que eu falei que o Fernando tava pra cima, tinha subido em vez de descer? Então acho que ele tava botando força pra ele sair, pra conseguir puxar ele. Até que puxaram ele e eu ouvi o chorinho dele. Gente, que sensação. Quando eu lembro, meu Deus, eu não tá de chorar, eu não quero chorar, eu sou muito chorona. E eu ouvi o chorinho dele, eu falei, só pensava, obrigada, meu Deus, obrigada. Meu filho tá bem, sabe? Eu nem tava preocupada comigo, eu só me preocupava com ele, ainda mais que os batimentos dele tava fraquinho. Então eu falei, obrigada, meu Deus, pensando, né? A Larissa pegou minha mão um pouco antes disso, que eu tava muito nervosa. E aí demoraram um pouquinho e vieram me mostrar ele. E aí eu olhei pra ele. E é uma sensação indescritível, gente. Só quem é mãe sabe. Se você ainda não é mãe também e desejar ser mãe, que tem muita gente também, né, que não quer ser mãe, mas se você tem um desejo, se prepara, porque é um momento inesquecível. Só isso que eu tenho a dizer, é inesquecível. Aí colocaram ele no meu peito, assim, já colocaram a touquinha nele, aí eu fiquei olhando pro rostinho dele. Ele chorou pouco, ele chorou quando saiu e depois quando ele veio pro meu peito ele já não tava mais chorando, sabe? Tava quietinho, com o olhinho fechado. Eu acho que ele tava até dormindo na hora que tiraram ele. E ele ficou lá e eu fiquei admirando ele. A Larissa tirou as fotos, olhou e foi embora. Ele nasceu com a manchinha vermelhinha no nariz. Agora já clareou a manchinha aqui, assim, no meio da testa. Ai, gente, que emoção. Não dá pra descrever. Levaram ele pra pesar. Ele nasceu pesando 3 quilos, 535 gramas. E medindo 50 centímetros e meio. E então nasceu um bebezão, né? Nasceu bem grande, saudável. Aí depois dali eles levaram o Fernando, né? Nesse período, acho que me costuraram. E os meus pontos foi por dentro, gente. Eu não sei, foi com uma cola, eu acho. E por fora só ficou um pontinho de cada lado. Um desse lado, outro desse. E depois disso, eles me levaram para outro lugar, que eu fiquei esperando passar o efeito da anestesia. Falaram para mim não levantar a cabeça, porque eu acho que não pode, inclusive. E aí, nesse período que eu tava lá esperando minhas pernas voltar, né? Eu voltar a sentir as pernas, trouxeram o Fernando para ficar comigo. Aí o Fernando ficou aqui em cima de mim de novo, do meu lado. Aí falaram para mim tentar amamentar ele, só que ele tava dormindo. E também o meu bico era invertido. Eu vou trazer aqui o meu relato com a amamentação para vocês também. Foi uma luta, posso resumir isso pra vocês. E então eu não amamentei ele, demorou um pouco pra me amamentar ele. Até que depois que eu voltou meus movimentos, eles me levaram de maca. Um pouco antes, eles me levaram de maca pro quarto que eu ia ficar, né? Que tinha mais uma moça no quarto. E fui pra minha cama que eu ia ficar, Fernando no bercinho. Só que aí nesse dia que ele nasceu, mesmo o pai dele não pôde ver, só viu as fotos. Minha mãe também não pôde ver. Só no outro dia, né, gente? Ainda eles ficaram lá até o horário limite da visita, que era 9 horas. O Fernando nasceu 3h53 da tarde. Então ele nasceu 3h53 e eles ficaram lá até as 9, o meu marido e minha mãe, mas eles não puderam entrar. Aí nisso o Fernando ficou comigo, eu tava sem nada lá, porque não deixaram deixar nada, eu tava sem celular, eu tava sem roupinha pra ele, aí ele ficou, né, enroladinho com o negócio, com fraldinha enroladinho, e eu com o avental. Aí no dia seguinte, o pai dele foi visitar ele, né? Também foi muito legal, assim. 9 horas da manhã, no primeiro horário mesmo da visita, o pai dele chegou pra visitar. Pegou ele, foi emocionante também. Aí depois veio minha tia, meu tio, veio todo mundo, né? Minha mãe, pra visitar ele.
E foi isso, gente. No fim deu tudo certo, graças a Deus. Eu fiquei 3 dias no hospital. Passei 3 dias lá, né? Porque tem que ficar, fazer o quê? Não vi a hora de ir embora. Mas aí quando foram visitar já levaram roupinha, aí eu vesti ele, meu celular, comecei a tirar fotinha dele. Um momento inesquecível na minha vida. Foi cesárea de emergência, mas deu tudo certo. O Fernando nasceu bem, nasceu saudável. Eu também fiquei bem até um período, que eu vou ter que trazer outro relato, vou trazer meu relato pós-parto, porque infelizmente aconteceu uma coisa muito chata. Eu fui parar na UTI e eu vou contar pra vocês, porque esse vídeo já tá enorme, então não dá pra contar aqui. Mas esse foi o meu relato de parto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de dividir isso com vocês. O vídeo ficou enorme. Mas foi isso. Agora eu vou trazer pra vocês, assim, né? Conforme, ou segunda ou sexta, conforme eu vou passando os vídeos aqui no canal, o meu relato pós-parto, que eu vou contar tudo o que aconteceu comigo. E vou contar também o meu relato com a amamentação. Como que foi, né? Pra mim. Porque eu sei que deve ter muitas mamães aqui que me acompanham, gravidinhas, e gostam de, né? De ouvir, de compartilhar, tanto que vocês podem deixar aqui embaixo suas experiências, se teve algo parecido com o que aconteceu comigo aqui embaixo, que eu vou ler com muito prazer, tá bom? E foi isso, gente. Eu vou deixar as fotinhas agora no final do vídeo, então só quem ficou até o final vai poder ver as fotinhas. E eu espero que vocês tenham gostado. Tava com muita saudade de vocês, muita saudade das plenas. E é isso. Eu conto com a presença de vocês aqui no canal para os próximos vídeos. Minha rotina com o Fernandinho, que já tá com 5 meses, como eu falei. Meu dia a dia em casa, que ainda tá em adaptação. Eu confesso pra vocês. E tudo mais, gente. Tá bom? Muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei, de se inscrever no canal se você não for inscrita, seja muito bem-vinda. E ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.